O Atualize de hoje vai falar sobre agricultura. A gente já começou a esboçar esse tema num programa anterior sobre empreendedorismo, mas não podemos ficar restritos lá. Falei, não, a gente precisa fazer um programa inteiro para debater agricultura. Alcimar, eu queria saber uma coisa. Campos tem uma história muito ligada à agricultura, né? O desenvolvimento da nossa cidade foi e é muito ligado à agricultura. Perfeito. Eu diria que a agricultura, a pecuária, né, essas atividades tiveram papéis fundamentais em toda a trajetória de Campos, econômica de Campos dos Goytacazes, né? Entretanto, temos que observar também que o processo, né, de cultivo e da pecuária em si, né, sempre se deu de uma forma em que a exploração chegava até a exaustão, não é? Sem a preocupação com a produtividade necessária, a inserção de conhecimento que pudesse gerar produtos de maior valor e, naturalmente, com reflexo em benefícios, né, para as famílias, para as populações que estavam envolvidas nessas atividades, né? Posteriormente, né, todos nós acompanhamos, né, sabemos do ciclo de petróleo, né, que também tudo leva a crer que evoluiu dessa mesma maneira, né, porque a exploração está em exaustão, e hoje nós temos essas dificuldades, né, aí materializada em crises e dificuldades, né, econômicas que afetam, na verdade, toda a população. O Alcimar falou da questão do petróleo. Campos viveu durante muitos anos dependente dessa questão dos royalties do petróleo. Eu queria saber, Evandro, qual é o cenário hoje da agricultura no nosso município? Bem, o cenário hoje é de um desafio de retornar à grande vocação que Campos sempre teve na questão da agricultura e pecuária. Hoje, nós... como eu já falei, é um desafio e uma vontade, um interesse do nosso atual governo em retomar o crescimento da agricultura no município. Marlon, você é produtor rural, você trabalha diretamente com o solo e foi com você que a gente começou a esboçar esse assunto, né, no último programa. Eu queria saber de você quais são os desafios, os maiores desafios para quem vive do campo. Os desafios são quase que, assim, intransponíveis e cada vez mais. Já não bastasse as adversidades climáticas que a gente tem que enfrentar ano após ano e essa imprevisibilidade ser cada vez maior, a gente tem um cenário, assim, e é difícil a gente não fazer uma crítica direta, porque a gente depende muito das parcerias que a gente precisa estabelecer. E o Brasil, que teria condições para abastecer o mundo inteiro, não abastece nem o Brasil. O estado do Rio, que teria condições para abastecer o Brasil, não abastece nem o estado. E a gente tem a cidade de Campos, que teria condição de abastecer o estado, não abastece nem a cidade. A gente produz menos de 10% daquilo que a gente consome. Então, assim, é triste, é caótico demais. Ao meu ver, tenho pouco mais de 12 anos de produção agrícola, desde que tomei posse, através da herança dessa terra. Ainda não vi governo nenhum em Campos que desse a atenção merecida que a cidade, que a agricultura merece, respeitando a aptidão agrícola que a gente tem na cidade. Tomara que seja o caso desse governo agora, com o prefeito Rafael Diniz, que ele faça esse dever de casa e tenha condições para isso, porque a gente sabe que, infelizmente, há
há uma dificuldade muito grande de se colocar a casa em dia, financeira e economicamente falando. Então, mas assim, a cidade nunca teve, Campos nunca teve um governo que desse a atenção merecida que a agricultura merece, para que a gente pudesse estar no cenário nacional, como São Francisco já esteve e hoje está novamente, graças a Deus e aos gestores que estão dando atenção lá. Mas assim, ainda a gente está muito longe, e sempre estivemos muito longe. E eu posso falar isso porque falo com propriedade, porque eu planto, cuido, colho, vendo, recebo, embarco a mercadoria e volto para fazer o ciclo todo de novo. Jogo em todas as pontas. E vou te falar com toda sinceridade, o maior inimigo do produtor ainda são os governos. Quais são os planos, qual é o planejamento para que Campos saia dessa dependência dos royalties e desenvolva a agricultura? Bom, a gente tem um programa de governo que é intitulado Campos para Além dos Royalties, onde a gente elencou a principal vocação do município, que é a agricultura, e escolhemos algumas outras estratégias, algumas até de novos cenários econômicos do mundo, para aplicar no município, como a economia criativa, com esporte, cultura, entretenimento e também a pesca, o turismo, né, e uma retomada também, um fortalecimento do setor cerâmico. A agricultura, sem sombra de dúvida, é a vocação principal, aqui tem que ser, em primeiro lugar, na política de desenvolvimento do município estimulada, porque ela emprega um número considerável de pessoas no município, ela está ligada à ocupação do território através de várias frentes colocadas, como a pecuária, depois a cana, e agora com uma maior diversificação das propriedades, você não tem grandes latifúndios mais no município, então você precisa priorizar e diversificar essas ações. E para isso você precisa de vários projetos colocados juntos, né, com os parceiros, que é até uma orientação do governo, do prefeito, que a gente procure, através do planejamento, da Superintendência de Agricultura, da Companhia de Desenvolvimento, que se procure parceria com instituições para poder desenvolver. Então, nós temos com a própria Universidade Estadual do Norte Fluminense, com a Universidade Rural do Rio de Janeiro, com a Ematec, que é a empresa de assistência técnica, e é o principal serviço que os pequenos produtores precisam ter no seu dia a dia, com auxílio dos agrônomos, dos veterinários ou tecnistas, e também com a Pesagro, que é uma empresa de pesquisa agrícola que fornece tecnologias, assim como a Embrapa também, que a gente vem fortalecendo essa conversa para poder a gente desenvolver essa principal vocação e assim gerar emprego e renda no município. Nesse cenário de crise e de dificuldade que a gente vem passando, essa questão que você está levantando das parcerias é fundamental para fazer a coisa funcionar. Sim, diante de um orçamento que reduziu mais de 1 bilhão, um déficit que beira 40 milhões de reais, era de quase 60, já se reduziu para quase 40 milhões, você precisa buscar as parcerias. E, além disso, para estimular e valorizar também o que essas instituições fazem. Campos é um dos poucos municípios no Brasil que tem à sua disposição, né, tudo que é produzido pela UENF, pelo Instituto Federal, pela Pesagro, pela Emater, pela Escola Agrícola, né, isso na área da agricultura, fora todas as outras instituições e unidades de pesquisas, laboratórios que a gente possui e que, infelizmente, os governos da chamada era de abundância dos royalties não souberam utilizar para o município, para poder a gente desenvolver, inclusive utilizando o objetivo dos royalties, né? Você pegar uma riqueza que é temporária para poder estimular novas economias, um novo desenvolvimento, novos arranjos para o município, para garantir também com que outras gerações tenham aquilo que a gente tem hoje à nossa disposição. Cláudio, a gente está falando de identidade agrícola e Campos tem uma história muito enraizada com a questão agrícola. São Francisco também, né? São Francisco, na verdade, ele é um município que ele tem algumas diferenças de alguns municípios. Ele não é um município que tem uma concentração urbana grande. Ele é caracterizado por algo em torno de 80 comunidades, a grande maioria rural, como muitas comunidades pesqueiras. A vocação do município é a agricultura. E essa vocação
ela é comprovada quando se observa a própria produção. Hoje é um município que, na área de fruticultura, tenta fazer o possível para cada vez corrigir alguns erros, algumas dificuldades para trás. Está sempre entre os 3 maiores produtores de abacaxi do Brasil. É um município que tem mais de 10 mil hectares plantados, tanto de mandioca como empim. É o principal responsável pelo abastecimento do Grande Rio, responsável até por 80% do empim que vai para o Grande Rio. Então, o agricultor, a agricultura do Estado do Rio, e nós, quando temos em Campos, que nós, hoje, não podemos ser mais um município. Nós temos que nos olhar como uma região, o desenvolvimento regional. Porque, talvez, quando existia mais isolamento anteriormente, existiam os municípios. Mas a agricultura, pela logística que é possível, de comunicação, de estradas, o consumo não está na nossa porta. Então, nós temos, a agricultura tem um grande potencial, se ela tiver o apoio, ou, entre aspas, não for atrapalhada, né? Que o produtor faz a parte dele, o dever dele. Porque nós e os produtores da região norte do município, com a vocação, nós nunca podemos esquecer uma coisa que o Estado do Rio tem, que é o consumidor. Nós estamos na porta do consumidor. Esse é o grande patrimônio, se nós soubermos plantar, nos organizarmos para comercializarmos, para que possa aumentar a renda, para que o produtor possa ter uma vida digna no campo, porque a cidade não vive sem um campo. E nós vivemos no Estado, conforme o companheiro falou, onde nem 10% da produção do Estado do Rio é produzida dentro do Estado. Isso nos diferentes aspectos, tanto na área vegetal, na área animal. Então, o mais importante é que, apesar desse momento, ou existir algumas dificuldades, ou muitas nesse momento, mas nós temos todo um aparato técnico próximo a nós, conforme falou, Campos hoje é um centro de pesquisa, Pesagro, Universidade Rural, a UENF, colégios formadores de preparação. Então, é uma atividade que, mesmo nesse momento, existindo alguma dificuldade, nós temos que olhar que nós temos um grande patrimônio, que é o consumidor estar próximo. Isso é a perspectiva e a certeza que, ao nos organizarmos na parte de comercialização e associação, a central de abastecimento regional, todas essas coisas, certamente a vida no campo, através de uma renda melhor, permite que nós tenhamos um futuro. Então, eu acho que está muito próximo, e agora é um momento em que todos os municípios estão se unindo, os secretários estão juntos, para podermos discutirmos e junto com as entidades técnicas, o produtor, para que possamos levar e mostrar esse novo momento de perspectiva, que, enquanto a palavra é só crise, no campo nós temos uma coisa: o que nós produzimos é consumido. É verdade. No próximo bloco a gente vai falar do cenário da agricultura e da importância da agricultura no nosso país. A gente vai para o intervalo, e é claro que a gente vai para o intervalo com música, né? Hoje aqui com a gente o Fabrício e o Fábio, da banda Cântaros. O sol guarda a lua, tão nua e crua, moderna loucura, eterna memória, que seduz toda hora. Folhas caem e agora as vejo, secas memórias, antigo desejo, desejos ao vento que o escuro faz brilhar.
Quero